Block Drops de hoje tem a aquisição da Web3 Alpha pela Consensus, o fim das fundações cripto de acordo com a A16Z, a Yuga Labs dando fim a ApeCoin DAO e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. A gente sempre volta no assunto da experiência do usuário, né, quando se trata de Web3, e essa semana a gente viu aí o anúncio da aquisição feita pela desenvolvedora da MetaMask, que é provavelmente a carteira Web3 mais popular, adquiriu a Web3 Auth, que é uma fornecedora de infraestrutura para wallets, né, para carteiras Web3, com o objetivo de melhorar a experiência do usuário no onboarding, né, dentro da MetaMask. A ideia é que essa experiência seja cada vez mais similar ao que a gente tem na Web 2, que, querendo ou não, é o que a gente conhece como intuitivo, né? Chame como quiser, mas o fato da gente estar em Web 2, por assim dizer, há 20, talvez 30 anos, é o que torna a experiência similar à Web 2 intuitiva para a maioria dos usuários, porque é por aí que é a porta de entrada na internet da maioria dos usuários. Uma das estatísticas que a Consensus divulgou nesse anúncio foi que 35% dos usuários de MetaMask não fazem o backup das suas seed phrases. As seed phrases são aquelas 12 ou 24 palavras secretas que determinam a posse e propriedade, né, da chave privada da carteira, que é o que determina de fato a propriedade dos ativos digitais que vivem na blockchain. E a tecnologia que a Web3 Auth oferece permite uma integração muito parecida com o fluxo de uso, né, da Web 2 para os usuários. Então, é uma integração que vem, se não em linha com o Web 3, vem em linha com aquela abstração de conta, as account abstractions do ecossistema Ethereum, que vem facilitando bastante o gerenciamento das chaves e a experiência do usuário on-chain. Isso também vai facilitar a vida dos desenvolvedores com um SDK, né, o Software Development Kit, que facilita o desenvolvimento de aplicações, e isso tudo para ampliar o acesso à internet descentralizada para esses usuários. Eu vejo isso com muito bons olhos, do ponto de vista de aquisição e integração, isso tudo fica muito mais fácil. Para os desenvolvedores, ainda mais fácil para colocar uma aplicação no ar, né, dado o cenário de usabilidade, e isso, idealmente, vem atrair mais usuários, porque a facilitação, né, de você estar usando a Web3 sem nem ao menos saber que é a Web3, isso fica muito mais tranquilo de implementar, então vamos ver como é que fica a adoção nesse caso. Essa semana, o Miles Jennings, que é o Head de Policy Legal da A16Z Crypto, é um dos caras que escreve sobre regulação, legislação e governança, talvez com mais profundidade na indústria. Publicou um artigo no blog da A16Z sobre, ou propondo, né, o fim da era das fundações em cripto. E é bem interessante esse artigo, vou tentar resumir aqui para vocês. Essas fundações começaram, né, nos primórdios aí da criptoeconomia como uma função de neutralidade, por assim dizer, com responsabilidades de ser um coordenador da descentralização das redes, promover essa descentralização de maneira estruturada, mas ao longo do tempo, até com o cenário global mudando do ponto de vista de aceitação das blockchains, isso tem sido cada vez mais um acúmulo de poder, por assim dizer. Tem uma série de
dificuldades operacionais. Você nunca sabe com quem você está lidando quando você lida com uma fundação, necessariamente isso de acordo com o artigo. Tem dificuldade de alinhar incentivos, né, entre os funcionários ou diretores das fundações versus os funcionários das empresas que operam no ecossistema. E em geral, é uma entidade sem fins lucrativos, ou seja, é muito difícil você ter um crescimento do ponto de vista financeiro individual, né? Tem muita coisa acontecendo em paralelo, o problema de comunicação em silos é gigantesco. Tem controles centralizados, porque afinal de contas são entidades, né? E não só elas participam da governança das redes, mas também tem uma governança interna própria, que gera muita fricção, né? Muito atrito. Tem uma questão de governança da rede, que não fica muito clara como as decisões são tomadas. A gente viu dramas aí recentes em Ethereum e Cardano, né, em relação a isso. A nova regulação que vem aí propõe uma outra acomodação, né, com o uso de frameworks novos, DUNA, que é o inglês para Decentralized and Incorporated Non-Profit Associations, e BORG, que são as Cybernetics Organizations, as organizações cibernéticas. Então, a legislação evoluindo, a governança evoluindo, talvez a gente veja aí cada vez menos, né, novas chains saindo com esse modelo de fundação. Vamos ver se isso realmente emplaca e quanto isso realmente ajuda na descentralização das redes. Eu costumo brincar que eu tenho 3 críticas às DAOs, as Decentralized Autonomous Organizations. Elas costumeiramente não são descentralizadas, não são autônomas e não são organizadas. E emplacar uma DAO exige um esforço humano, de coordenação humana, muito grande. E, obviamente, isso leva a uma velocidade de tomada de decisão menor do que em entidades centralizadas ou não autônomas ou realmente organizadas, né? O que, de fato, gera um volume de trabalho, um volume de coordenação muito grande. Essa semana a gente viu aí o anúncio ou uma proposta, né, de um voto na ApeCoin DAO. A ApeCoin DAO, que é a DAO que gerencia a comunidade ao redor da ApeCoin, que foi a criptomoeda lançada pelo time da Yuga Labs em suporte aos Bored Apes, a coleção famosa, né, dos macaquinhos em NFT. E essa semana eles propuseram que a DAO que suporta a ApeCoin seja encerrada e substituída por uma empresa que eles chamam de ApeCo. E a ideia aqui é que a DAO, que tem sido criticada por ser devagar, barulhenta, sem propostas sérias ou com propostas que são apenas para ganhos pessoais ou individuais, seja encerrada, os ativos da DAO sejam transferidos, né, incluindo a propriedade intelectual e a infraestrutura, para essa empresa ApeCo. A ApeCo seria uma investida, uma subsidiária direta da Yuga Labs, responsável por apoiar todos os builders sérios e os projetos de ecossistemas sérios da ApeCoin. E o feedback da comunidade, dos participantes da DAO, tem sido positivo, o que é algo que talvez fosse contraintuitivo, né? Os membros mais vocais aí expressaram algumas preocupações com a proposta, por exemplo, em que sequência de eventos isso aconteceria para que isso acontecesse, e preocupados com o controle, né, o excesso de controle da Yuga Labs, mas muitos outros receberam bem essa proposta, olhando até para a profissionalização do ecossistema. Então, mais um capítulo aí na descentralização para a gente acompanhar. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O IPO da Circle foi para o ar
e teve um ganho de mais de 160% no primeiro dia de negociação. A NBX vai usar Bitcoin como lastro para stablecoin USDM na rede Cardano. A Global Dollar Network, junto com a The Block, lançou o relatório de casos de uso para stablecoins. O regulador de serviços financeiros no Reino Unido, FCA, vai levantar o banimento das ETNs de cripto para investidores do varejo. E a Uber anunciou que está explorando o uso de stablecoins globalmente para facilitar a transferência de valores. Acompanhe a gente nas redes. No Instagram, Block Drops Podcast. No Twitter, Block Drops Pod. blockdrops.lens. Meu conteúdo em inglês no Twitter em 0xmaurício. Na newsletter do LinkedIn. Ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Charles Hoskinson, Dante Disparte, Carlos Arena, Thiago Earp, Nicole Kyle e Miles Jennings. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito e visitar a lojinha em blockdropspodcast.xyz. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.